Bom dia, meu nome é Juliana Bittar Godinho. Eu vou apresentar a nossa. A gente já está na terceira oficina de métodos qualitativos. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o NVivo e as memos tanto no NVivo quanto no Evernote, que é uma forma de a gente conseguir guardar todo o nosso processo de pesquisa dentro do NVivo, não só na memória, né? Que são os nossos, que nada mais é do que os antigos diários de pesquisa, né? De pesquisa qualitativa, que também são feitos no modo artesanal, né? No modo manual, que é o método que a Denise apresentou na oficina passada. Bom, para contar isso um pouco mais para contar isso para vocês, eu vou mostrar o meu processo da tese, da minha pesquisa de tese. Ixi. Peraí. Você quer compartilhar outro conteúdo? Não, eu só estou apertando o Enter, ele não está indo. Então dá um Alt Tab e volta para a apresentação. Tá. Ah. Que estranho. Eu acho que ele. Ah, agora foi. Vocês estão vendo ainda, gente? Sim. Tá. Então, na minha tese, eu me sinto mais confortável assim, apresentando desde o início qual foi o objetivo para vocês entenderem qual foi todo o processo, tá? Então, da minha tese, o objetivo era analisar como as empresas brasileiras utilizam a responsabilidade social corporativa em suas estratégias de legitimidade política, verificando o papel desempenhado pelas fundações corporativas como mediadoras nesse processo. Então, eu tinha uma grande curiosidade, assim, que eu olhava as fundações corporativas e entendia que elas tinham um papel político, que elas participavam de políticas públicas de algumas áreas, de educação, de saúde, né, isso entendendo por notícias, né, e eu olhava para a literatura de responsabilidade social corporativa e via aquilo ou como estratégia, né, de modo a ajudar a empresa, de um lado as empresas falando de estratégia, responsabilidade social corporativa, mas quando a gente vai para a fundação, parece que a gente só está falando de filantropia. Então não parece que a política, né, que essa atuação política também é feita para conseguir algum objetivo para essa empresa, né? Então, e por que isso é importante que a gente comece que eu começasse a falar sobre, que eu começasse a descobrir alguma coisa sobre, que a literatura falasse sobre? Porque essas fundações estão atuando em áreas que são de interesse coletivo. E as empresas têm interesses que são que têm naturezas que são neoliberais, que são de outra natureza, que não de um interesse de todos os nossos de todos os entes da sociedade, mas elas estão representando, né? Então, quando ela vai para a educação, ela vai levar alguns outros interesses, né? Que seja então, ela vai levar o interesse por exemplo, construir mão de obra para a empresa e não necessariamente para a cidadania, por exemplo, né? Então, ela estava entrando ali na gestão. Então, eu estava com essa curiosidade. E aí, fui para alguns outros objetivos específicos que tinha a ver com analisar as empresas, analisar a literatura de responsabilidade social corporativa nessas vertentes de dimensão política, então entender primeiro, caracterizar o que as fundações corporativas faziam, porque isso não estava nada claro aqui no Brasil, analisar essas interações entre empresa e Estado, e aí eu vou mostrar para vocês por que nos relatórios de sustentabilidade
analisar essas diferenças de adoção de estratégia de legitimidade política e analisar as potenciais diferenças de adoção nas parcerias de colaboração com organizações sem fins lucrativos entre empresas que optam por criar as fundações corporativas para o desempenho, de suas responsabilidades sociais, aquelas que não possuem uma estrutura externa especializada, que é a fundação. Por que isso? Então, eu queria saber se existe diferença entre a empresa que possui fundação e a empresa que não possui fundação. Então, a minha pesquisa foi quali-quanti. Então, eu fiz a pesquisa toda no NVivo e teve alguns, e os dados qualitativos eu também transformei em quantitativos. Eu tinha massa de dados para também fazer uma pesquisa quantitativa, para fazer esse quinto objetivo aqui é uma regressão, né? Então, por onde começar, né? Então, esse meu problema era assim, eu quero fazer uma pesquisa qualitativa em responsabilidade social corporativa e interações políticas, né? E é um tema sensível, é muito difícil você perguntar numa empresa, principalmente, e numa fundação corporativa, e falar assim, olha, você vai investigando ali, vai tentando entender se aquilo que eles fazem tem dimensão política, se eles têm realmente interações com prefeitos, com agentes do Estado. E aí eu fiz um estudo de caso exploratório que foi publicado. Depois eu posso mandar o link aqui. Depois, se quiser mandar o link do artigo no chat, só procurar no Google. Juliana Bittar Godinho no Google, você encontra o artigo do Fundações lá. E aí... e aí eu fiz esse artigo com uma das fundações e que eu consegui entender que elas tinham sim elas apoiavam a gestão pública, mas eu não conseguia pegar o cerne da questão, que era como essas estratégias de responsabilidade social corporativa política, elas podem ser utilizadas para esse alcance de legitimidade política da empresa com o Estado, ou seja, para elas de fato mudarem algumas políticas públicas, né? Conseguir mudar uma política pública para a educação, conseguir mudar, por exemplo, fazer uma reforma no ensino médio, por exemplo, né? Porque muito, às vezes as respostas acabam sendo um pouco esposadas quando você vai para nas entrevistas, né, com as pessoas das fundações, quando você vai para essa parte de Estado. É muito sensível quando você trata nesse tema política ou governo, né? E aí, o que eu fiz? Então, eu fui investigar literatura. E aqui é quase um trabalho um pouco... Eu lembro que na época eu tinha investigado, eu tinha lido, eu estava fazendo uma disciplina de governança corporativa e eu via também muitos problemas de gente também relatando a mesma coisa na metodologia de governança, porque quem pesquisa governança corporativa também às vezes não tem acesso ao board das empresas para ir lá, né? Ou você é um cara que também é um dos membros de conselho, né? Também é conselheiro, ou você não tem acesso, né? O que você faz? E aí eles relatam estratégias para fazer isso, né? Então eu comecei a traçar, eu preciso de uma estratégia, né? E aí eu encontrei esse estudo do Zhao, de 2012, ele é um autor chinês, ele fez um estudo entre com empresas chinesas e russas, que, né, são os dois países ali emergentes, né, que tem não são ambientes institucionais parecidos, mas tem algumas semelhanças em termos de dependência do Estado, né, para tomar algumas decisões. E aí, o que ele fez? Ele fez uma análise qualitativa e quantitativa de relatórios de sustentabilidade de 500 empresas. 500.
Esses estudos, eles são feitos ali com equipes bastante grandes, né? E aí, tem alguém com o microfone aberto? Não. Tá. Eu acho que você está ouvindo o som do... Ah, era Silvio? Não sei. Fechou. Fechou. Tá bom. E aí ele fez essa pesquisa com essas 500 empresas e aí esse artigo que eu posso mandar para vocês aqui no final, ele mostra todo o processo de pesquisa, de como ele, primeiro qual era a lista. Então, primeiro eu fiz, primeiro por que eu fiz a pesquisa no relatório de sustentabilidade? Eu entendo que se o relatório de sustentabilidade fala com stakeholders, eu entendo que stakeholder é importante, o governo é importante, então eu relato o que eu gostaria de falar com o governo e das relações, né? Então, isso era uma justificativa para a minha pesquisa, então isso foi importante para mim. E aí ele relata o passo a passo de como eles fizeram a pesquisa deles, as categorizações. Então, primeiro eu fiz no NVivo, e era no NVivo, que eu estava com muita vontade de usar o NVivo. Então, ele relata, olha, então primeiro a gente buscou um corpus de palavras, de atores do governo chinês que eram importantes. Então, primeiro o Ministério XYZ do governo. Então, eles tinham lá uma lista que eles pesquisavam, e eu já vou mostrar qual foi a lista que eu fiz aqui para o nosso governo brasileiro, para o nosso, né, ambiente institucional brasileiro. E aí, então, ele tinha tudo muito passo a passo, assim, aquilo me ajudou muito a pensar em como eu faria a minha pesquisa, né? Ele não tinha essa coisa das fundações, então isso foi uma coisa que eu consegui pensar no meu. Ele só tinha, né, ele conseguia fazer as diferenças entre China e Rússia, mas eu consegui abrir minha cabeça ali olhando para a literatura. E ele tinha esse modelo de legitimidade política via responsabilidade social corporativa, que era pensar se essas políticas eram para mudar, se essas estratégias de responsabilidade social corporativa eram para mudar as políticas, se eram ou se era para continuar, ou se elas só usavam alguma coisa que já existia, por exemplo, algum incentivo fiscal. Então, eu consegui me achar na literatura e não começar do zero, né? Eu já tinha ali como começar as minhas categorias do NVivo, né? Então, o que isso levou na prática? Isso aqui, né? Então, para começar, foi por aqui que eu comecei. Na verdade, assim, né? O trabalho primeiro, não era essa lista, né? O trabalho primeiro foi baixar todos os relatórios. Então, gente, eu pulei agora que eu tô vendo, eu pulei um passo, que foi primeiro ir lá e baixar todos os relatórios das empresas fui lá na nossa economática e baixei os relatórios das empresas que estavam abertas em bolsas, né? que estavam abertas na bolsa, né? Que estavam na B3. Beleza, baixei. Pronto, tava lá, agora eu tinha que fazer alguma coisa com eles, né? Então, o que eu fiz? Eu fui lendo, fiz uma leitura rápida, profunda, né? Uma leitura rápida dos primeiros, eu acho que eram os primeiros 30 relatórios que ele fala. E aí eu ia fazendo vendo quais eram os principais atores do governo, ia colocando, fazendo uma lista, e quantas vezes que eles apareciam e colocando as referências. E ia fazendo essas categorias.
Quando eu fiz isso, eu já conseguia ter alguma coisa para buscar, né? Para ele buscar e depois auto categorizar, né? Essas foram categorias que depois, ele automatizou depois, mas eu tive que fazer uma manual no começo, né? Eu não confiei tanto nessa manual, nessa automática, então confesso que assim eu fiz uma coisa meio rápida em todas, né? Mas sempre numa leitura muito rápida aqui, mas para entender quais eram os principais. E eles se repetem muito, né? Então, você já, no começo, você só precisa das primeiras 30 leituras para entender quais são os principais, assim. E aí, o que isso dava? Isso dava primeiramente esse mapa aqui, né? Então, cada um dos eu vou mostrar para vocês no NVivo isso. Cada um dos meus casos, né, que a gente mostrou na semana passada, naquela oficina da Cíntia, cada um dos meus casos tinha isso aqui, né? Acabava que eles ficavam com isso aqui, olha, ficou codificado da Eletropaulo, por exemplo, né? Isso aqui significa que o arquivo da Eletropaulo está codificado num caso chamado Eletropaulo, e aí tem governo, BNDES, ela possui fundação instituto, porque eu achei essa palavra lá e vi que de fato tinha, não era só uma palavra, e que tem políticas públicas, mas depois isso aqui eu acabava vendo melhor o que era e codificando melhor. Vendo isso aqui, eu ia ver o que era essa interação e ia entrando melhor nas outras codificações de acordo com o ZAL, né? De acordo com aquelas codificações, de acordo com o modelo do ZAL. Então, aí eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece. Como é que faz esse mapa? Vocês querem que eu mostre como é que faz esse mapa? Ou vocês acham? Querem? Tá. Então, aqui. Peraí. Vamos para o mapa. Aí eu tenho que fazer um screen share de novo, né? Só que eu tô apanhando um pouco, porque eu tô com a versão nova do NVivo aqui, gente. Ó, então esse mapa aqui, gente, então a gente tem os casos. Aqui são todos os casos que eu tinha, tá vendo? Eu tinha 104 casos. Os casos são o quê? Né? Cada arquivo que eu tenho. Então, esse aqui é o NVivo, tá? Para quem não conhece, acho que a Carol não estava aqui no outro. Cada arquivo do NVivo está aqui, né? Essa aqui são os arquivinhos de PDF do NVivo. Deixa eu jogar isso aqui para cá, para ela ver melhor. Esses aqui são os arquivos de PDF. Se eu quisesse criar um caso com ele, acho que ele já tem um caso, não vai aparecer aqui agora. Mas, como é que eu faço isso aqui? Aqui, ó. Eu viria aqui e criaria o caso, create case. O que é para criar o caso, no caso do NVivo aqui? Ele é legal para quando você tem, por exemplo, vários arquivos para um caso. O caso é, por exemplo, uma entrevista. No caso dos relatórios, eu tinha, por exemplo, 2 relatórios para uma empresa. Né? Então, uma empresa ela tem que contar da minha como uma mesma, não podia repetir, porque depois ele vai gerar planilhas, né? Então, por isso que era importante que eu criasse um caso para cada uma, né? Então, aqui em caso, e ele cria também classificações de caso, né? Então, as classificações possui fundação, não possui fundação, né? Aqui, ó. Eu tinha... Juliana, Oi.
Esses arquivos, eles são os relatórios? Ou são arquivos São. que você... Ah, legal. São. Você carrega aqui, ó, depois você carrega aqui em file. Você carrega todos os relatórios em file. Entendeu? E se é transcript de entrevista, você carrega aí também no arquivo? Também carrega. Legal. Você pode carregar... E aí você pode carregar de tudo, assim. Pode carregar vídeo, pode carregar áudio, né? Legal. Muito bom. Sim. Aí aqui voltando para os casos. Então, por exemplo, se eu quisesse, deixa eu achar um caso que tem um mapa interessante. Ô, Ju, os casos, então, não eram as empresas, eram os relatórios, pelo que eu estou vendo para cada ano. No meu caso, são os relatórios. Na minha tese, são os relatórios. Assim, não. Não, mas uma empresa é um caso, não é? E uma uma empresa empresa pode ter mais de um caso. relatório. Então, Não, Silvia, numa empresa é um caso. Aqui é só preguiça minha de colocar o nome certo. Por exemplo, Suzano 2016 e 17, tá vendo? Aqui, ó. Aí tem aqui tem 2 arquivos. Entendi. Então, cada empresa é um caso e os relatórios, então, são os documentos relacionados àquele caso. Isso. Vou abrir esse diagrama, por exemplo, tá? Os mapas, aqueles mapinhas que eu mostrei, na verdade nessa versão do NVivo, tá como diagrama. Aí você põe aqui no Explore para olhar ele. Para olhar e criar, no caso, né? Daí ele abre aqui, ó. Não vai aparecer daquele jeito pequenininho, porque já tá tudo... Peraí, eu vou... Você tinha aberto da ES, era total, não, mas não vai mais estar parecido, porque já tá tudo codificado. Aquilo ali é uma coisa anterior, entendeu? Não vai mais aparecer pequeno, porque já tá tudo codificado. Aquilo ali é uma etapa anterior da minha pesquisa. Então, eu tirei uma foto e aquela foto não mais aparecerá. Mas, ó. Então, ó como ele aparece. Ai, deixa eu aumentar para vocês, né? Aqui aparece tudo o que tem no caso. Então, naquele momento ali, eu só tinha aqueles códigos pequenininhos de governo, certo? Depois eu fui fazendo outros códigos que foram aumentando, que vão aumentando o meu universo aqui, tá vendo? Então, naquele momento ali eu só tinha, por exemplo, poder público. Só apareceria isso, entendeu? Como é que eu fui fazendo? Naquela primeira fase eu ia apertando aqui no poder público, ele abre referências para eu analisar. Espera aí que vai abrir. Tem muita coisa aberta aqui, porque eu já deixei aberto para mostrar para vocês. Gente, é o computador. Eu comprei um computador novinho e tá assim. Ó. Aí. Não posso. Aí ele abre tudo que tem em poder público. Aí eu, por exemplo, procurava, né? Então aqui ele abre tudo que tem no código poder público. Aí eu procurava lá o que tinha Aí ele vai abrir tudo, né? Então, o que tem na ES, o que tem na BRF, aí eu procurava o que tinha na Suzano, por exemplo. E analisava. Então, e analisava, por exemplo, o que eu estava querendo saber já das categorias mais específicas do ZAL. Quais eram as categorias específicas? Aí eu vou mostrar para vocês. Tudo bem aqui, gente? Tudo bem? Pode seguir? Tá. Então, daqui
chegou para cá, tá vendo? Como que chegou para cá? Por essa categorização aqui. O que é essa categorização? Aqui eu só mostrei, aqui é só a categorização primária, né? Essa categorização dele já estava um pouco pronta, né? Então é uma categorização que Ju, veio... ainda está no NVivo. Ah, desculpa. Então vamos de novo. Às vezes você tem que compartilhar de novo, viu, Juju? Tem que compartilhar de novo. Vamos lá. Foi? Jana, o software Agora sim. Ele pensa em dólar, por isso que é um pouco caro, sim. Quanto que tá agora, Juliana? É sempre $100, gente. A gente que cada vez piora. O deles continua sempre o mesmo. Foi? Não, a gente está vendo o seu PowerPoint. É o PowerPoint que eu quero que vocês vejam. Mas Beleza. a gente está vendo não a forma apresentação. Ah, tá. Então, peraí. Tá. Isso. Ah, eu vou ter que voltar, porque agora eu vou para um Excel. Bom, então compartilha não o aplicativo. Compartilha sua tela inteira. É o desktop inteiro. Ah, aparece na que visão. lindo! Dá para fazer isso? Dá. Como Eu não faz? gosto muito porque dá medo de, às vezes, você mostrar o seu e-mail, o seu WhatsApp, mas dá para fazer, né, Aninha? Dá para Não, mostrar. não tem nada Dá. aberto. Não tem e-mail nem WhatsApp. Screen. É Gente, isso? tô amando esse auxílio técnico esposa. Gente, eu não sou nada sem essa mulher aqui. Nossa, Você fala alguma Tô coisa, querendo. ela já põe no chat. Manda códigos. É o Tô código. querendo uma esposa para mim, viu, Aninha? É muito demais isso aí, Você vai ó. andando na Total sua tela, a gente parceria. vai vendo tudo que você É. Não, muito bom. É, Tem que perguntar Ó. se não tem nada de errado aberto, algo que não deveria ser visto por todos. gente, esse computador tá vazio. Tem uma paisagem no meu desktop. Não tem nada. Ó, esses aqui são os nós, os códigos, tá? O que é legal? Esse aqui é esse aqui é uma maneira como ele exportou os meus códigos. Já vou mostrar para vocês como é que exporta. E aí eu achei muito legal, porque ele já exportou essa tabela, essa tabela que ela vai aumentando aqui do jeito que você quiser. Assim, olha, então, por exemplo, responsabilidade social corporativa. Do que ela é feita, de que nós que ela é feita, né? Então, tem cidadania empresarial. Cidadania empresarial é feita do quê? Empresa como cidadã empresarial, ele vai aumentando aqui, tá vendo? Colaboração com organizações sem fins lucrativos, tá? Aí tem essas três aqui, certo? O que é mesmo da... E aí essas aqui eram coisas que eu coloquei a mais na minha tese. Que é lógico, eu coloco, né? Eu não me aguento. Ô, Ju, só deixa eu ver se eu entendi. Você pegou tudo que tava lá e colocou no Excel ou, tipo, você exportou pro Excel? Como é que você... Eu exportei para o Excel. Ah, Isso tá, aqui tá. é exportado. Tá, beleza. Exportado. Exportei, aliás, ontem. Para mostrar para vocês. Eu vou mostrar. Aqui, ó. E aí ele vai aumentando. Já vou mostrar. É porque eu acho que é legal, porque, assim, a gente vai ter uma sessão também, porque o JP usou codificação pelo Excel, né? E aí uma coisa legal é que tem, tipo, se vocês assistirem as outras duas, tem gente que usou o artesanal, tem gente que foi de uma plataforma para outra, tem gente que usou Excel, então, tipo, não é uma ou outra, né? Dá para usar várias. Exatamente. E aqui ele também mostra quantos arquivos foram codificados e referências e tal. Então, uma coisa que já dá para você apresentar e tal. Onde foi? Então, peraí, voltamos do plano em vivo. Então, ele está aqui em códigos. Nossa, Ju, pelo que eu tô vendo dos seus códigos, dá para você fazer um artigo sobre corrupção, né?
Dá. de Dá. crimes corporativos? Dá. Assim, o que eles falam sobre. O que eles não falam sobre crimes corporativos, dá. Assim, não foi uma coisa que eu parei de codificar depois, assim, mas dá. Tem algumas investigações com corrupção, tem. Aqui é interessante esse processo, porque essas partes aqui são coisas que você vai fazendo quando você ainda não sabe o que você está buscando, sabe? Então, até aqui, ó. Então, até essa página aqui, até essa linha aqui, era quando eu ainda não sabia o que eu estava buscando, sabe? Aí, daqui para baixo, eu sabia exatamente o que eu estava buscando. Esse é um processo no NVivo, né? E eu não tirei, então eu não apaguei esse conhecimento está aqui, né? Então, como é que a gente exporta essa lista? Ô, Ju, você pode me mostrar? Você faz nos files, né? Que no seu caso são os relatórios, você faz a codificação deles no próprio NVivo. Você vai lá Faço. linha por linha e marca, e aí você vai fazendo a codificação dentro dos arquivos. É isso? Isso. Eu posso te mostrar rapidinho como é que a gente faz, mas a Cíntia já deu uma oficina inteira Não, depois eu procuro, mas só para era Mas eu mais mostro curiosidade. rapidinho. Tá, eu mostro. Deixa eu só Obrigada. mostrar como é que exporta a lista. Rapidinho, porque senão eu perco o fio da meada muito rápido aqui. Ó, para exportar a lista, é isso aqui, gente, ó. Então, você vem aqui na lista. Export. Então, não apareceu agora. Que lindo. Pera. Eu perdi. Tá, export? Tá, terceira export list. Aqui. Vocês podem tanto exportar o código, né? Se eu quiser só exportar o código de responsabilidade social corporativa, ver o que tem lá, ou a lista de códigos, né? Que é aquela lista ali que eu já exportei. E aí ela aparece todas, então, tipo, código teste. Vai. Ele não vinha direto, eu tinha que voltar para a pasta. Acho que é alguma coisa no meu computador. Essa aqui. Ó, tá vendo? Aparece tudo. Essa lista de códigos. Para codificar, Carol, é isso aqui. Então, imagina que eu queira... Eu vou nesses aqui que não tem Procura muita... o termo corrupção agora num arquivo qualquer, já que você não fez essa codificação completa. Tá. Por exemplo. Tá bom. Vamos lá. Casos... Num arquivo qualquer, né? Ô, Juju, pega o da Vale para mim, ou da Petrobras, se você tiver. E essas com certeza vão ter, né? Vamos falar a verdade. Petrobras com certeza tem. E se não tiver no da Vale, vai ter naquela outra que a Vale inventou, né? Agora, como chama? Não, é porque Nada, né? aqui é de 2016, não vai ter. Eu acho. Eu acho que ela teve 2 acidentes. Ela teve um em 2015 não, e já em 2019. Esses já estão aqui, sim. Eu E o 2015 eu acho que é a própria Vale, né, Juju? Depois o de 2019, se não me engano, é aquela outra empresa que é uma joint venture, mas é Vale, não é, Aninha? Tá certo isso, né? Os relatórios da Vale, eu consultei já. Ó. Então, se eu quisesse dar um Ctrl F aqui. Então, aqui eu poderia... ontem mesmo eu apaguei eu tinha um código para Pacto Global da ONU, por exemplo. Ontem eu apaguei esse código, porque só tinha um.
Ah, porque só tinha Devia ser esse mesmo. uma referência, acho que devia ser esse mesmo. Aí eu tirei. Mas, por exemplo, se eu quiser colocar em combate à corrupção, tá? Eu posso selecionar, aí você tem que decidir o que você vai fazer, vai colocar tudo, né? Então, coloco tudo isso aqui, seleciono, e aí Code Selection, e procuro aqui. Mas aí não é investigação de corrupção. Será que eu tinha um só para corrupção? Mas enfim, eu posso colocar aqui. Ou eu posso fazer um. Vou fazer um. Create new. Carol, uma coisa interessante é que a Juju está mostrando quando você cria um código novo, né? E ela estava falando para a gente, né, que tudo eu fui fazendo quando eu ainda não sabia o que eu estava procurando. Mas ela usou um artigo que tinha uma codificação e nós temos aquele livro de códigos inicial. Então, é legal porque você tem um pouco a codificação para você ir. O duro é fazer o que ela fez, entendeu? Pegar os primeiros relatórios, ler e falar nisso tudo, o que eu quero. Esse primeiro é difícil. Ele dá umas dicas do tipo, leia os 30 primeiros relatórios, tal, para você fazer. Acho que o difícil foi, tipo, então, primeiro descobrir quais eram as instituições que me davam governo, e aí você precisa também, ó, essa lista lá do que é governo, né? Do que são Ai, cadê? As expressões. As expressões de governo. Então, às vezes eles chamam de município, às vezes de municipalidade, às vezes de, tipo, você vai ter que fazer uma lista do que é, né? Que é isso que a gente faz em qualitativa, mas do que eles estão chamando os atores, né? Para conseguir achar essas relações entre Estado. Aí, o que isso tudo gerou, gente? Lembra que a gente falou lá na oficina da Cíntia sobre modelo teórico no NVivo? Eu falei, eu nem sei fazer isso aí, eu tentei fazer e não fiz. Então, tem coisas na pesquisa da tese que a gente faz e esquece, tá? Porque eu fiz. Eu fiz um modelo teórico no NVivo. Vocês estão vendo, gente? Que foi isso aqui. Eu vou mostrar para vocês o maiorzão, para vocês verem com mais cuidado. Que é... Ai, esse aqui. Ó. Então, o que ele faz? Existe eu vou mostrar a ferramenta no NVivo. Existe a ferramenta, aí essa sim, no NVivo, é a ferramenta Mapas, que ela vai mostrando para vocês, é como se vocês mostrassem na tese a relação do problema de pesquisa de vocês com os construtos todos da sua tese, né? Então, assim, eu tinha lá o construto responsabilidade social corporativa, como é que ela estava relacionada com fundações. Isso aqui não estava no DSAL, né? Então eu tive que descobrir quais eram os papéis das fundações, papel de captação de recursos, de mediação de conflito na comunidade, produção e disseminação de conhecimento, gestão do investimento social, articulação da sociedade civil, poder público, setor privado. Isso aqui eu descobri nos relatórios. Isso não estava. E aí, várias outras coisas aqui. E como é que essas coisas se relacionavam? Não está tão bem feito o relacionamento, porque eu não sabia mexer na ferramenta, né? Então, eu até estava tentando mexer ontem e continuo não sabendo, gente. Então, muita coisa do NVivo é de ficar vendo também os tutoriais, que eu não tenho paciência. Mas quem tiver... É uma boa ferramenta, tem muita coisa, assim. Isso aqui, porque se você clica, né, essas bolinhas não são bolinhas ilustrativas. Cada bolinha dessa vai te levar para o conceito. E essas setinhas são setinhas de associação. E
são setinhas de tipo, isso leva a, são setinhas de fato ou de causalidade, ou você pode definir qual que é o relacionamento na sua tese. Então, tipo, você tem lá, se é uma setinha dos dois lados, se é uma setinha, se não tem a pontinha, aí é um outro tipo de relacionamento, né? Então, o que é legal isso aqui, para você ver se está fazendo sentido, né? Se tem coerência, né, o teu modelo. Esse aqui é o ZAL, né? O ZAL tinha essa questão do Policy Exploitation, Policy Exploration, Capacity Exploration, Capacity Exploitation, que fazia a coisa do Industry Policy, Public Policy. Ele tinha esse modelo aqui, né, que estava todo relacionado. As áreas, né? Então eu tinha aqui todas as áreas de atuações, eu tenho todas as áreas de atuações da responsabilidade social, seja por fundação ou sem fundação. Então eu tenho, ele consegue mapear muito direitinho para você. E é interessante porque se você tem isso, né? Dá uma coisa. É lógico que a gente é pesquisa qualitativa, a gente sempre vai ter que a gente sabe qual que é o valor da pesquisa qualitativa, mas tem um pouco também de jogar com as armas do outro, né? Do quantitativo, porque isso aqui dá uma coerência também, né? Do modelo, assim. Eu consegui, quando eu olhei isso agora, né? Porque é engraçado que eu tô olhando isso depois de defender a tese, eu olhei isso agora, porque eu fiz isso, é lógico que eu fiz isso antes, eu fiz isso no começo do meu processo. Então, acho que eu estava bem segura, né? Agora eu vejo por que eu estava tão segura para fazer, porque tudo se encaixava, né? A teoria estava se encaixando com o NVivo, eu não estava simplesmente colocando coisas lá, né? Então, para fazer isso aqui, faz sentido para vocês isso, gente? Vocês estão quietas? Estão sentadas. É. Tá bom. Cadê? Aqui. Para fazer isso no NVivo, vão aqui. A Aninha, que sempre fala muito, não tá falando. Aqui. Tô aprendendo. Tá bom. Tá concentrada, né, Aninha, aprendendo aqui, né? Então, eu abri o NVivo aqui na outra tela e tô tentando explorar aqui. Ó. Entendi. Aí, ó. Por isso que ela tá quietinha, ela tá realizando ali, viu, Juju? Seguindo a mestre. Hoje é o meu último dia do trial, né? Então. É verdade. Eu também tô então. no trial. E eu também tô no trial. Gente, uma boa notícia é que antigamente o trial só dava para 20 arquivos. Aí eu tava falando para cima, eu falei, o trial não vai dar para mim, porque, né, 104 aqui. Aí carreguei o meu aqui, deu tudo certo no trial, então melhorou o negócio. Então aqui, ó, o modelo teórico eu fiz aqui nesse concept map. Para fazer, você vai em Create. Deveria ser aqui? Não é. Deixa eu ver. Vamos lá. Não é Create Case. Explore Map, Concept Map. E aí você cria um aqui, se você quiser fazer um novo, tá? Porque ele sempre tem que criar um nome, uma descrição do que você quer fazer e aí faz. E aí tem os negocinhos. E aí você vai arrastando os ai, gente, os códigos, eu tô sem as palavras. Tem outros que eu fiz também que eu não sei o que tem neles, a gente pode descobrir. Tá vendo? Algumas coisas que eu tava testando aqui, que eu nem sei o que é, tá? Bom, mas vamos falar dos memos, tá bom? Acho que aqui
já deu, né? Vou tirar isso daqui. Por que não tá em... Ah, tá. Bom, eu tinha 104 relatórios para analisar. E assim, até os 80 e poucos, assim, primeiros relatórios foi bem. Mas depois veio o cansaço, assim, lembrando que eu fiz análise qualitativa de todos, né? E aí veio um cansaço. E eu precisei de ajuda, né? Eu, de repente, estava chorando, assim, e quando eu falo em cansaço, eu estava chorando em posição fetal no banheiro, assim. Porque dentro disso, né? Tipo, a gente está aqui em orientação coletiva, que às vezes parece mais uma terapia, né? Assim, eu estava mandando as primeiras versões da minha tese e, assim, eu estava ouvindo do meu orientador que eu não sabia escrever, esse tipo de coisa. Então, era muita coisa, né? E aí, assim, precisei de ajuda. Então, eu pedi para uma colega que já fazia ela já fazia iniciação científica, já trabalhava com esse tipo de coisa. E bom, você estava precisando de dinheiro, você me ajuda? Você me ajuda a fazer essa análise? Eu falei, você vem para São Paulo e me ajuda a fazer essa análise. E aí eu, né, fui transmitir esses conhecimentos que eu já tinha da codificação. A sorte é que assim, eu tinha feito os 80 primeiros relatórios, eu já estava muito bem em conseguir transmitir esses conhecimentos do tipo, porque não seria fácil transmitir os conhecimentos, vocês viram ali as codificações, né? Não é fácil transmitir para uma pessoa que ela não era da área, né? Ela é historiadora. Transmitir para alguém, olha, então public policy, policy change é isso aqui, né? Policy exploitation é tal, né? Então, foi uma coisa assim que, pelo menos eu estava mais, com os 80 eu estava mais tranquila para transmitir isso, né? E aí vem essa coisa da ferramenta Memo, né? Que ela teve esse papel importante em auxiliar a nossa comunicação, né, entre as pesquisadoras. Ela lembrava de insights importantes que não estavam relacionados diretamente às codificações, que eu vou mostrar para vocês. Quando a gente está codificando, né, assim como quando a gente está, mesmo no método mais manual, quando a gente está lá transcrevendo as entrevistas, eu não estou vendo o chat, gente. Se tiver alguma coisa, você me fala, tá, amor? Estou pesquisando o arquivo do Zal para mandar. Eu tenho aqui, amor. Eu tenho fácil. É que eu pedi ajuda para sua assistente, entendeu? Não. É que eu não acho que você vai conseguir achar tão fácil. É do Business Ethics. Você já conseguiu? Eu vou mandar. Juju, ela está enfrentando um desafio, deixa lá, ó. A Dê enfrentando um desafio, a Ninha causando e a Denise enfrentando um desafio. É que eu deixei fácil. Eu tô ativa no chat hoje, Ju. Eu tô ativa no chat hoje, Ju. Tá bom. Quando a gente está analisando, né, codificando, a gente já está fazendo a análise, né? Então, eu ia vendo algumas coisas ali que eu falava, isso aqui vai ser legal. Por exemplo, né, você está lendo o relatório lá da Vale e está vendo como eles estão falando de Brumadinho, falando, então a gente está fazendo o possível, mas lá em alguma reportagem você já está vendo que eles não estão fazendo o possível, né? Então, nas memos a gente conseguia lembrar de coisas que não estavam relacionadas às codificações, que não está lá no texto, mas que estão aqui na nossa cabeça, né? E o que são essas memos, né? Então, peraí. Tem uma hora que trava isso aqui. Agora travou.
Travou bonito. Juju, você tem que dar um apelido para ele e tratar ele com carinho. Eu acho que ele tá chateado porque ele não tem nem nome, assim, sabe? Eu acho. Máquinas têm amor, entendeu? Fala para ela, nossa, como eu tô feliz em te ter, como você vai me ajudar. Você deu bom dia pro computador hoje? Não. Então... A gente tinha um carro em Minnesota que ela tinha um nome, ela nunca falhou, era Celeste, viu? Pergunta se a Celeste alguma vez nos deixou na mão. Nunca a Celeste falhou. É que o minha Pajeirinho também tem nome. Eu chamava de Fred até conhecer ela. Ela ficou muito brava o dia que eu disse que a Pajeiro tinha nome. Mas a Pajeiro não deixa a gente na mão. Eu não dou nome para coisas. Agora ela vai ficar, o computador vai ficar bravo porque eu chamei de coisas. De coisa, acho que é bom você criar um nome. Ele é novo, ele tá chegando agora. A não ser que o nome seja coisa, então coisa é uma coisa carinhosa, entendeu? Coisinha. Pode ser coisa carinhosa, aí beleza, aí pode. Só lembrando que a família Adams já tem uma pessoa chamada Coisa, tá? Olha. Na verdade, a tradução atrapalhou, porque tem a coisa e tem o primo It. É verdade, daí que vem. Olha só. Eu não sou tão... A coisa é a mão. Eu nunca né? pensei sobre isso. E o primo It deveria ser a coisa de inglês para português, mas deixaram como primo It. Olha. Peraí, eu vou fechar tudo aqui, que eu acho que ele tá reclamando. Eu vou apelidar ele de prateado. O seu é prateado, o meu é branquinho. Eu acho que o Ju querendo ignorar essa conversa, gente. Vocês estão percebendo? Olhos distantes. Só fala. Fica quieta, Denise, está trabalhando. Não, e o pensamento tá assim, eu não vou dar nome para essa coisa. A coisa não vai me vencer. É que a coisa tá com muitas coisas abertas. Eu digo que a culpa não é da coisa, a coisa é do seu jeito de trabalhar. É porque ela verdade. brigou com o outro computador. Trocou por um novo, porque o outro era horrível. Era uma porcaria. E eu falei, Ju, não tem computador com características, configuração melhor do que você tem. Eu posso te dar um novo, que vai estar zeradinho, com a bateria 100%, mas as características vão ser as mesmas. É um i7, com 1 TB de memória. Deixa eu até ver quanto que ele tem de RAM. Para com isso, Denise. Ele tem 8 ou 16. Estamos gravando, hein? Estamos gravando, vamos só lembrar. Depois ela tem que ficar editando de tanta besteira que a gente fala. Para. Eu corto depois. Ele é SSD? Ainda não. Tá vendo? Porque o SSD Viu, só Aninha? tinha 256. Esse é o problema, ele não é SSD. A Juju precisa de um SSD. Mas a Nem Juju sei o que é isso. Ela machuca a memória. Nem eu. A ROM. E a RAM é SSD. A RAM é SSD? A RAM é. Então beleza. Então não é a configuração do computador, com certeza. É a ROM, que é de armazenamento, que ainda é disco físico. Não, beleza, aí tudo bem. Mas não, é porque se tem um SSD já faz toda a diferença dele processar rápido as coisas. Peraí, eu vou achar aqui. Essas são as i7 minhas. de 8ª geração. Ai, gente, para de falar, eu preciso pensar. Eu quero que você elogie o Pratinha. Meu Deus, para. Agora Eu é elogio ele. Vai, Pratinha. Pratinha, funciona aí, Pratinha. Mostra pra gente tudo que você tá guardando sobre esse assunto. Vai, Pratinha. Funciona aí, cara. Ele tá funcionando agora, eu só tô precisando pensar. Vamos lá. Agora é outra memória RAM que tá É a aqui. minha. Essa não é SSD. Essa é físico-química. Eu tô pensando aqui numa que seria bom pra mostrar. Será que tem alguma da Vale aqui? Gente, o Pratinha tá super rápido, só falando. Olha aí, ó. Ó, a potência do Pratinha. É porque eu fechei Caramba. tudo. Então, por exemplo, aqui. Essa aqui, eu vou abrir de onde ela tá. Porque... Essa aqui é uma memo de... vou ver de onde ela é. Agora, uma pergunta mesmo. Essas memos é tipo como se você colocasse um post-it, tipo isso. É uma memória mesmo, uma notinha ali. Tá, é uma notinha, isso.
Ó, então de onde ela é? Ela é do Croton, do case da Croton, do caso da Croton. E aí ela me lembra de algumas coisas, tá? Então tem uma parte ali que eu trouxe para mim aqui da Aliança Brasileira pela Educação, tá? E aí, o que eu trago dela? Tipo, provavelmente a Croton citou que faz parte da Aliança Brasileira pela Educação. E aí, isso me chama a atenção, porque eu estou pensando em como essas empresas participam de políticas públicas, né? E aí eu quero saber, assim, a Aliança Brasileira pela Educação é uma coalizão política, né? Então, a Aliança Brasileira pela Educação foi lançada no dia 31 de agosto em um evento realizado em parceria com a Secretaria de Educação no estado de São Paulo, né? Então, provavelmente ela trouxe esse trecho aqui. Então, eu copiei esse trecho aqui, né, para eu lembrar. Isso aqui já é alguma coisa que eu já colei do site para eu lembrar, né? Então... E aí você conecta o seu memo, você faz um link entre ele e o caso específico, o arquivo específico. Legal. Isso, fica conectado. Uhum. Essas coisas aqui são coisas que vão ser importantes para mim em algum momento que eu estiver fazendo análise, né? Eu vou revisitar essas coisas no momento de fazer a análise. Eu vou mostrar para vocês que a literatura mostra a literatura e o N vivo mostra algumas formas, né, de mostrar o N vivo. Eu usei de um jeito intuitivo, né, que eu achava que tinha que ser, assim. Até meio eu subutilizei o mesmo, assim, ele é muito, eu acho que ele é muito mais rico que isso, assim. Mas aí eu vejo assim, agora eu estou fazendo um artigo sobre de fato, sobre a participação das fundações na educação, né? Nas políticas de educação. Então eu já tenho esse memo aqui para revisitar. Uma coisa até que eu não tinha lembrado e lembrei aqui fazendo isso aqui, esse exercício com vocês. Então, e aí tem vários outros aqui que tem, então, por exemplo, esse aqui, atuação política via RSC. Então, esse aqui eu posso puxar o diagrama dele. Eu puxo fazendo isso aqui. Eu gosto muito de puxar diagrama porque eu tenho uma visão do que está dentro dele, né? Então, esse aqui é a Ambev. Então, esse aqui está relacionado à Ambev, né? Então... Mas esses relacionamentos você que indicou. Você, quando criou o link, você teve que indicar que está relacionado a tal, a tal, a tal. Não, quando eu faço memo, ele já relaciona. Tipo, então, enquanto eu tô lendo, então, imagina, ó, quer ver? Se a gente está lá de novo num caso qualquer. Então, como é que a gente criaria um memo, tá? Vamos aqui na Ambev criar um. Ó. Vamos ver o que esse senhor está falando. Eu gosto de fazer algumas coisas assim. Então vai, que eu quisesse criar alguma coisa relacionada. Onde eu vi LGBT? Passou. Sei lá, né? Criar um meme qualquer aqui. Meme ou meme? Meme. Olha, de novo o Pacto Global. Aqui, compromisso LGBT, tá? E aí, se eu quiser criar aqui um memo falando do Pacto Global e compromisso LGBT e falar, bom, eu preciso ver mais sobre o Pacto Global, tá? Aí, eu vou em Create, ou aqui, Create, Memo. Aí eu posso...
E aí ele vai criar. E eu escrevo lá o que eu quiser, né? Então, eu poderia entrar, por exemplo, lá no site do Pacto Global e escrever mais sobre o que é esse compromisso LGBT, né? Pesquisar alguma coisa. E aí ele cria aqui. Onde ele criou isso aqui? Não me trole. Peraí, deixa eu fechar. Aí, se eu fizer o Explore aqui, diagrama. Ah, ele não linkou, você tem razão, Silvia. Eu achava que ele... Mas porque eu não lembro de ter feito nenhuma relação. Estranho. E quando você fez, pelo processo, faria sentido, né, que ele já tivesse linkado, porque você foi do relatório para o memo, né? É. Acho que o que a Day falou pode ser alguma coisa com essa versão, porque ela é meio estranha, né? É, eu acho que é da versão, porque eu não lembro de ter feito tudo aquilo, não. E eu sou meio preguiçosa, não teria feito mesmo. Ai, não falar que eu analisei 104, fiquei preguiçosa, mas acho não que eu dá não para falar que é preguiçosa. 80 relatórios analisados não dá. Não, viu, foi Ju? 104. É, no total 104. Não Eu dá. tenho quatro entrevistas de Já Tô Chorando. É, mas... Ela falou que isso... no 80 você ficou cansada? Eu fiquei, gente, no 80. Então, mas é bom saber. Então, esse aqui vai precisar linkar. Se você precisar linkar, aí tem jeitos, que é... Vamos lá. Que eu acho que é Creative Relationship, talvez. Vamos ver. Eu tô achando que a Ju fez tudo isso e não tá lembrando, gente, que nem o modelo teórico, né? Pode ser também, Silvia. Eu não duvido dessa possibilidade, sabe? Quando eu vi aquele modelo teórico, falei, nossa, que é isso? Mas é porque também aquele modelo teórico ele não é bom para apresentar. Então eu lembrei das coisas que eu apresentei na tese, sabe? Que dava para colocar em papel, que dava para colocar no PowerPoint, porque, né? Eu não sei como é que coloca isso aqui. Bem, posso seguir? Pode. Porque tem que descobrir aqui. Ju, posso fazer uma pergunta? Claro. Se você, depois que você começou, né, fez a codificação, e aí você decidiu, por exemplo, abrir um novo código, olhar uma outra coisa, você teria que reolhar, né, os arquivos para colocar lá. Você consegue fazer um search com uma palavra-chave para te ajudar nessa... Consegue fazer por palavra-chave, tem uma ferramenta de busca nele que chama Query. Tá, legal. E cadê? Que acho que tá aqui no Explore, aqui ó, no Queries, tá vendo? Você consegue fazer isso e consegue também buscar ali no Ctrl F dentro dos diversos arquivos. Dentro de cada um dos arquivos também consegue fazer isso. Legal. Tá? Nossa, gente, é 11h30 já. Obrigada. E agora eu tô entrando no tema, mas eu vou rápido. Bem, aí eu precisei... Aí saindo disso aqui, tem as funções, né, dos memos na minha pesquisa. Então, essa pré-análise, né, quando estava muito no início, eu terminava cada relatório com uma pequena análise do relatório individual. Isso não foi muito útil, mas era bom para eu conseguir colocar aquilo na minha cabeça, assim, tipo, então terminava o relatório
não era nem da Vale, era de uma empresa pequenininha, assim, CTP lá, tipo essas empresas que são concessionárias de elétricas, por exemplo, assim. Essa empresa não tem responsabilidade social corporativa, tem pouca responsabilidade social corporativa política, ela é mais no sentido no sentido do estratégico, né, ou do filantrópico. Eu fazia essa conclusão na minha cabeça, assim, era uma forma de ir direcionando a análise, assim, né? Acho que foi útil aqui como pesquisadora, né? Pesquisas em outras fontes originadas da análise do relatório, né, como eu falei para vocês, desses links, né, que eu ia fazendo com outras coisas. O que não pode ficar de fora da minha análise, está nos meus objetivos. Então, assim, algumas coisas, então aqui tem um da Fibra que é muito interessante, que é interessante, que é que ela fala de verdade, que ela se posiciona aqui. Era esse que eu tinha que ter achado para vocês, da Fibra. Não é um relatório, é o memo. Não seja tão dura com você mesmo, Juliana. Eu sou muito dura. Ai, carinha. Que tem um da Fibra que ela se posiciona, não vou achar agora, mas assim, que ela se posiciona de fato muito. Que ela se posiciona de fato muito atuante politicamente nas leis de terceirização, né? Que as leis de terceirização são benéficas para o país, etc. Então, pouquíssimas empresas que de fato dizem que fazem parte do processo político, né? Então, essas eu deixava bem claro que eu não podia esquecer delas ali na análise, né? E aí tem um outro conceito que são as anotações, né? Que são diferentes do memo pro NVivo, né? O NVivo também tem anotações. Então, anotações aqui, por exemplo. Tem uma anotação do Santander que eu fiz, ó. Cadê? Posicionamento pró-impeachment, por exemplo. Que aí era uma coisa assim do tipo que eu tava aqui na minha cabeça do tipo preciso fazer uma pesquisa com todas essas cartas que são feitas dos presidentes, né, nesses cenários aqui, porque elas são muito significantes, né? Eles falam muito do tipo, essas cartas elas eram muito claras, do tipo, olha como o país estava muito ruim, olha como ele está maravilhoso agora, porque esses relatórios eram de 2016, né? Então era uma lembrança minha do tipo, olha, preciso fazer isso. E a diferença das anotações é que elas são direto no relatório, como vocês puderam ver ali. E para o NVivo, e aí, assim, e o NVivo ele dá como é que deve ser, né? As funções dos memos e das anotações das pesquisas. Aí é mais amplo do que eu fiz, né? Espera que eu voltei. Então, assim, primeiro, né? Você pode ter um memo do próprio projeto. Lembrando que o NVivo ele trabalha com um projeto. Então, a minha tese aqui era um projeto. Então, eu posso ter um memo
em que eu colocasse ali todos os meus objetivos, as minhas premissas, né? As decisões que eu fui fazendo, né? Então, como é que eu cheguei lá no... Todo esse processo que eu falei para vocês de como é que eu cheguei no ZAL, colocar o arquivo do ZAL ali, né? Poderia fazer isso. Colocar os nós principais, etc. Eu posso fazer o memo do próprio entrevistado, né? Isso é muito legal, por exemplo. Então, falar de como é que foi aquela entrevista, das contradições que apareceram, do que aconteceu naquele dia, né? Posso colocar foto, ele fala que, né, posso colocar fotos. Posso fazer um memo do próprio nó ou do próprio código. E aí eu lembro que seria muito útil, eu não lembro, acho que eu coloquei até no detalhamento dos nós, quando eu fiz lá com a Carla, que me ajudou, mas eu acho que eu não coloquei no memo, eu coloquei no detalhamento do que significava aquele nó. Ou ela colocou no caderninho dela, mas eu podia ter feito em um memo, que era colocar como que aquele nó foi desenvolvido. Isso aqui é muito legal, principalmente para quem trabalha com a grounded theory, né? Que é a pessoa que está fazendo o nó, né? Que o nó está emergindo, a categorização está emergindo da própria pesquisa, emergindo dos dados, né? Então, você precisa relatar como é que aquilo surgiu e você vai precisar fazer aquilo na tese, pode não se lembrar de como fez isso, né? Então, o memo ele vai servir para isso. Você pode fazer um memo também dos próprios resultados da query, que eu falei ali para Carol. A query, quando você pesquisa, ela vai te dar alguns resultados se você procurar por um termo e não procurar por outro, né? Então, você pode fazer isso também. Outros de analíticos, enfim. E um memo sobre o que você está aprendendo em vivo, né? Então, assim, ele dá essas funções muito mais amplas, né? As anotações também, né? Também tem essa questão de... Tem essa diferença de você poder anotar no próprio lugar, né? Então, você pode colocar alguns problemas de transcrição, algumas coisas sobre a voz da pessoa, a gestão, aqui, né, a body language, a questão corporal, gestual, né? E aí colocar alguma coisa que precisa de mais definição, o que você pode... E aqui eu acho muito importante os aspectos do discurso, né? Assim, acho que as anotações são muito importantes também para quem faz análise do discurso. E aí aqui, né, como é que elas se relacionam, né? As anotações são feitas para capturar essa questão mais interpretativa, né, dos conceitos, né? Eu posso ali clicar e falar, olha, isso aqui tem a ver com tal conceito, né? E as memos eu posso tentar pegar um texto bruto ali e desenvolver, né, como que isso se operacionaliza, tentar aprofundar, né, na análise e com os outros códigos. E aí, assim, se o NVivo trava, na minha versão anterior, o NVivo travava demais. Então, eu e a Carla, a gente fez é por isso que eu não estava achando a Vale e tudo mais, gente. Gente, tá vendo? Eu tenho um problema de memória muito sério. A gente fez essa parte do memos que não funcionam, né? Que toda vez que a gente abria um memo no NVivo, o NVivo travava e a gente às vezes perdia o que tinha feito, porque e era muito ruim, porque às vezes eu estava fazendo alguma coisa, tinha perdido e tal. Então a gente fez alguma coisa parecida usando o Evernote, né? E
E o bom é que o Evernote ele também é compartilhado, né? E o NVivo não é. Isso a gente não falou aqui para Carol, que não estava no da Cíntia, a versão do NVivo compartilhada é ainda muito mais cara, né? E não é os $100, né? Mais ainda. Então, esse aqui, um Evernote funciona para esse tipo de coisa, né? Eu abri um caderninho no Evernote e fui dividindo em notas, né? Então, uma nota para o Bradesco, uma nota para o EMAI, fui fazendo esse tipo de coisa. E ele funciona igual, você vai poder colocar figura, arquivo, né? Também foi bacana. Eu só preciso lembrar que eu tenho isso aqui. E aí trouxe aqui para vocês, eu posso mandar esse arquivo, esse artigo está aqui comigo para mandar logo depois, que é o uso do diário em pesquisa qualitativa, porque no fim é isso, né? A gente está falando de registrar pesquisa qualitativa, né? Usar esses dados, usar o diário para ser usado após as entrevistas, para explorar aspectos mais práticos do método. É legal que esse artigo aqui que eu baixei, ele fala especificamente de pesquisas na contabilidade, e ele fala dessa relação que o pesquisador tem com a pesquisa, né? E o diário ele serve também um pouco para a gente refletir como que a gente faz essa pesquisa. Então, se o método tá claro, as emoções do pesquisador ou pesquisadora, né? O que foi revelado sobre a própria premissa, né? Porque quando a gente vai pesquisar, a gente já tem alguma coisa na cabeça, né? E quando você chega lá, com o que você se deparou, né? E qual que é o impacto disso, né? Então, por exemplo, essa autora aqui, ela relata, né, que ela estava pensando em usar a análise de template do King, né? E aí ela fala que ela está ali com 2 casos, ela está analisando dentistas, mas eles são muito diferentes, né? E se ela usar a análise de template que tende a igualar, né? Que tende a igualar não, mas colocar as pessoas, comparar em termos comuns as pessoas, ela entende que não vai fazer justiça, né, aos contrastes que ele tem. Então, ela tem essa coisa de fazer com que o pesquisador seja mais reflexivo, né, o diário. E se eu começar a pensar nesse problema metodológico, né, então ela acaba mudando para análise, para matrix análises do Miles and Huberman, né? Então, assim, e registra essa solução, porque isso... E é muito legal quando a gente vê isso na metodologia, porque a gente às vezes vê uns parágrafos... A gente só vê um parágrafo no artigo, né, na seção de metodologia do artigo, né? E acho tão legal quando a gente vê esse percurso, né? Nos artigos qualitativos. E por que usar as memos, então, para concluir? Porque a entrevista, né, a pesquisa qualitativa, ela é um encontro social, né? O que significa que ela não está num vácuo, né? A gente tem o pesquisador, a gente tem as pessoas. Ali nos relatórios que eu analisei, são várias pessoas que decidiram colocar algumas coisas ali, e essas decisões, elas não existem, não foram por acaso, né? Então, para aumentar a reflexividade sobre a pesquisa, é preciso pensar sobre os fatores que impactam a pesquisa. Então, a nossa própria posição epistemológica, então, como que as minhas decisões impactam os nossos sentimentos de como a pesquisa está progredindo, como experienciamos a situação de pesquisa, que impactos a experiência teve na interpretação, e aumento da nossa transparência na pesquisa, né? Que a gente consiga não progredir, porque acho que o nosso campo ele é bastante avançado, mas para que a gente consiga aumentar ainda mais a nossa legitimidade, né?
Eu acho que é isso, gente. Não sei se eu consegui ser clara para vocês. Acho que eu também estou aprendendo. Quando a Silvia me falou para apresentar essas memos, eu falei, eu não sei se eu fiz o melhor para as memos, e agora eu sei que não fiz, né? Mas elas são uma possibilidade bastante interessante. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada, cara. Essas são as referências, gente. Já mando para vocês esse artigo da Nadine e Cassel, eu usei. E esse artigo Schoenfelder eu usei, que fala muito das memos e das anotações, e é legal que são em versões anteriores, mas ele compara o N vivo com o Max QDA, que é o que o Douglas vai apresentar. Então, assim, eu tô doida para ver, porque eu também quero trocar, que eu não tô afim de pagar os $100, e o do Zal, que me ajudou demais. É isso, gente. Tá, eu vou mandar os outros 2 agora. Obrigada, gente. E tô à disposição. Ju, eu fiquei com a impressão que você fez um uso muito específico do memo quando você linkou com as codificações e com os próprios relatórios, né? Então, o memo para você foi uma ferramenta de análise também nessa ligação com as categorias que você criou e os relatórios que você codificou. Foi. Eu podia ter ficado mais solta e pensado sobre esse processo mesmo, né? Mas não sei. Eu não tinha. Eu não sei, eu fiz um curso também na época, e eu lembro muito do Bandeira de Mello, da FGV, falando sobre esse processo, mas não consegui documentar. Às vezes parece que é muita coisa também para fazer, sabe? Porque entre fazer a pesquisa e documentar, quando você tem muita coisa para fazer, você resolve fazer, né? Sabe assim? Então, hoje eu sei que seria muito útil ter feito tudo isso e tal, mas na hora ali eu não consegui, né? Então, mas sim, usei muito mais para análise, muito mais mesmo, assim. E ele travava muito, assim, tenho que dizer que ele travava muito. Eu acho que ele pode ser muito útil, da maneira que agora parece que ele parou de travar. Eu testei bastante ontem e parou de travar. Eu também tive a impressão que seus memos são mais analíticos, mas eu gostei muito dessa vinculação que você faz com as categorias e com os próprios relatórios base de análise. Eu acho que você criou mapas ali de análise, sabe? Então, isso eu achei muito interessante. Eu estava olhando os meus... Pode falar, sim. Eu gosto muito dos mapas, e na época eu lembro que eu tinha muita preocupação, porque eu estava indo para a área crítica, né, Silvia? Então eu tinha muita preocupação em fazer o conceitual, assim, de fazer o modelo teórico, porque a princípio eu ia fazer quantitativa. Então eu falei, então não vou fazer quantitativa, mas o meu modelo teórico vai ficar. Eu tinha essa ideia assim de quase perfeição de modelo teórico, sabe? Tipo, porque eu queria que as pessoas respeitassem a pesquisa, assim, sabe? Não sei. Eu tinha só esse medo, era um medo, né, da pesquisa qualitativa não ser respeitada, assim. Então, foi uma coisa que eu pesei muito a mão, assim, nos mapas, sabe, no conceitual, que olha, o construto é esse, sabe? E nisso ele me ajudou muito. Deve ser um exercício, né, porque eu fico pensando, né, eu vou lendo as entrevistas, ou ouvindo, e vou anotando em papel, e acho que esse exercício de você criar um memo, colocar ali as suas anotações, é que você falou, não usei tanto, porque exige um tempo maior, né, quando você vai para o registro dentro da ferramenta. Mas acho que depois talvez acabe compensando, né? Você sabe onde tá linkado. Então, legal saber disso. Porque você falou, algumas coisas eu até devo ter feito em papel.
né? Algumas coisas devem estar no meu planner, assim. Eu fiz no planner, tipo, se eu fiz na tese, eu fiz em algum lugar, né? Mas isso se perde mesmo, né? E é realmente passar pro coisa é um tempo a mais. Mas dá essa. E eu acho bacana porque você dá essa possibilidade de outros virem atrás, assim, seguirem, né? Acho que dá essa rastreabilidade. Como o Zal fez comigo, né? Imagina, que legal, que bacana você fazer um artigo desse que tem todos os passos certinhos lá, né? A Denise já compartilhou. Então, eu acho muito detalhadinho o artigo dele, assim. A importância do registro da pesquisa, né? Porque depois ajuda quem vem na sequência, né? Às vezes a gente não cuida tanto e é super importante, né? Eu vou compartilhar com vocês os outros 2 arquivos aqui, peraí. Muito obrigada, viu, Ju? Acho que foi muito bom. E acho que essa questão dos memos, para mim, esclareceu possibilidade de uso, porque também quando você começa a fazer a pesquisa, você muitas vezes não tem a visão de todas as possibilidades de uso, né? Então, pode ser que eu pense de usar de uma forma, a Carol de outra, a Aninha de outra, a Jana de outra, a Denise ainda de outra, a Denise vai querer colocar cores, não é? E a gente já sabe disso. Então, cada pessoa vai querer usar de uma forma. E eu achei interessantíssimo essa questão de usar o memo como comunicação entre pessoas que estão na pesquisa, trabalhando. Eu achei isso muito legal, muito legal. Porque aí, mesmo que, eu fiquei pensando, mesmo que a gente não tenha como usar a versão colaborativa, a gente tem como trocar os nossos projetos e eu sigo a pista do raciocínio, né? É como se a gente conversasse, né? Além de que a minha memória já não é a mesma, né? Então, mesmo de memória mesmo, para mim é uma coisa cada vez mais importante. Isso é. Então, como documentação e projetos de... Eu acho que funciona como comunicação, como documentação em projetos de TI. TI, isso é muito claro que não é uma pessoa só que trabalha na solução. Então, precisa documentar e deixar claro qual foi o caminho percorrido para que a próxima pessoa possa assumir. Eu acho que é esse mesmo tipo de preocupação que a gente deveria ter com pesquisa. É que a gente trabalha muito sozinho e se sente muito solitário durante a pesquisa, né? E é o que a Juliana falou, às vezes na pressão do tempo, você está tão preocupado em concluir que a documentação é algo que você deixa para depois, só que depois você não quer mais mexer por um bom tempo nisso, e quando você vai voltar a mexer, aí você já esqueceu o que você fez. É isso que é a questão. É verdade. E eu tenho usado o Evernote já há algum tempo para tudo. Então, anotação de aula. A única coisa que eu não sei, porque faz tempo que eu não uso ele compartilhado com alguém, é se quando alguém faz anotação em cima de uma nota que você fez, se isso mostra, por exemplo, uma cor diferente, ou se você consegue identificar se é uma anotação sua ou se é uma anotação da outra pessoa. Não, seria ótimo, né? Ele atualiza, ele não é considerado colaborativo, ele transforma o arquivo no novo, você não consegue identificar qual é a diferença. Ou seja, era importante colocar isso, ACDR, SPCCN, então a gente ia né, conversando. Saber quem falou que. Né? Cada vez que fosse uma entrada, colocaria as iniciais do nome para a gente saber, né? E eu gosto do Evernote que você consegue abrir em qualquer lugar, né? Então, você está na rua e você pensa, tem uma ideia, você vai lá, abre a nota. Então, ele é muito bom para isso. Ele é leve, né? Ele roda bem no celular, ele roda bem em tablet, ele é bem leve mesmo. E o interessante disso tudo foi que a Denise não conseguiu usar o Evernote, né? Assim, teve toda aquela história, né? A Denise não se adaptou. Eu uso pra caramba. Não, o Evernote não, o NVivo, Minda. Não se adaptou ao NVivo. E eu tinha comprado a licença para ela, né? Da dissertação. E aí, então, deu tudo certo, porque aí eu peguei a licença dela e passei para Carla, para a pessoa que me ajudou. Então, foi ótimo, assim. Então, a licença ela precisou, e aí e é muito fácil. Então, o projeto ele tem um arquivo, né? Como se fosse um arquivo de Word ou qualquer coisa. Então, você vai mandando para a pessoa
E aí é só você não trabalhar ao mesmo tempo, né? Assim, ao mesmo tempo você até poderia trabalhar, mas, né, é só não ficar versões diferentes. E aí não precisa pagar o compartilhado nesse sentido. Eu nunca usei o compartilhado, não sei se ele é tão maravilhoso assim também. Deu certo. Essa coisa de, ó, agora eu vou abrir o arquivo. Não fecha o microfone. Tá. Agora eu vou abrir o arquivo. Então, agora então eu não vou trabalhar. É só um combinar. Você manda o WhatsApp e combina. Estou trabalhando no projeto, vou usar a sua versão então. Deixa o projeto salvo no Drive, e aí todo mundo sempre lê do Drive para abrir a sua licença, você vai sempre pegando a versão atualizada. Só não pode trabalhar simultaneamente, porque aí qual versão vai valer, né? Uma fica sobrepondo a outra.